Estamos de volta aqui ao YouTube, cumprindo a nossa agendinha de sempre. Hoje, como você viu aqui na thumbnail, como você viu aqui também no título, esse curta-metragem que eu tenho certeza que abalou muitos nietzschianos e mexeu com o nietzschiano aqui também. Meu amigo Nietzsche. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vocês viram aí que eu fiquei um pouquinho fazendo lives, com algum conteúdo já programado, porque sim, eu estava aqui, ainda tô mexendo no nosso cenário que vai sofrer, está sofrendo algumas mudanças, tá quase pronto, quase do jeito que eu quero, mas hoje já voltamos aqui com esse visual novo, graças aos apoiadores aqui do canal, lá do apoia.se/filosofares. Se você é um desses apoiadores, mais uma vez, obrigado, porque a gente está melhorando aqui o nosso conteúdo audiovisual, a nossa imagem, o nosso som, graças também ao seu apoio. E se você não apoia, chegou o momento de você considerar isso. Com apenas R$ 3 por mês, você já tem conteúdo exclusivo e também já pode fazer parte dos Filosofriends que vão levar esse canal para muita gente e também fazer com que esse conteúdo se expanda pela internet. Esse conteúdo foi sugerido numa das interações que eu tive lá no Instagram, @filosofares, com uma amiga minha, a Fabi. Ela também tem um perfil muito maravilhoso lá chamado @estudos de filosofia, então já corre lá para seguir, que ela me perguntou o que eu achava sobre o curta-metragem Meu Amigo Nietzsche. Esse curta-metragem ele fez muito sucesso há quase 10 anos atrás, porque ele foi lançado em 2012. Ele é da direção de Fauston da Silva, não é o Fausto Silva, tá? Não dá pra confundir. Ele acabou se disseminando bastante no momento em que o YouTube tinha ainda pouco conteúdo de filosofia, e toda vez que a gente digitava Nietzsche, aparecia ele como uma das primeiras sugestões de busca. Eu assisti ele talvez em 2013, bem no começo ali do hype, e quando ela me perguntou o que eu achava, foi o momento de revisitar esse audiovisual. Eu não o via há muito tempo, então eu tinha algumas imagens na cabeça e eu resolvi respondê-la de forma mais breve e falar com ela que eu ia vir aqui gravar um vídeo para conversar com vocês sobre esse curta-metragem. E, obviamente, se você não assistiu esse curta-metragem, eu convido a você a vir aqui embaixo, pegar o link do curta-metragem, acho que estou falando do documentário, mas é curta-metragem, vem aqui embaixo, vai lá, 15 minutinhos, você assiste, você volta e vem conversar comigo. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no @filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. O filme conta a história do menino Lucas. Ele é uma criança, provavelmente ali estudante do ensino fundamental, anos finais, entre o sexto, sétimo, oitavo ano, provavelmente, que tem problema de leitura. A professora começa falando ali o curta-metragem, dizendo para ele que ele precisa se dedicar mais, que ele precisa estudar mais e que ele precisa ler de tudo. Interessante que essa história ela é ambientada ali na zona marginal, né, nas cidades satélites de Brasília. É interessante que ali a pobreza é muito acentuada. Eu já tive a oportunidade de estar ali nessas cidades, inclusive, e ver o quanto que isso é evidente ao lado de uma cidade de um monte de gente engravatada, rica e provavelmente corrupta, como vocês sabem. E aí o Lucas, ele sai da escola frustrado que ele tinha tirado uma nota baixa numa prova e começa a olhar as palavras ao redor dele e a ler de tudo. Né? E daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre essas palavras que aparecem. Os fatos que acontecem a seguir, então, é que ele vai acabar parando num lixão, ele encontra um livro do Nietzsche, o Assim Falou Zaratustra, e a leitura do Zaratustra por esse garoto acaba mudando a vida dele. Tanto em relação aos estudos, que ele começa a ler melhor mesmo, tirar notas maiores, notas melhores, e também porque ele começa a enxergar o mundo e a questionar as coisas muito mais, de forma muito mais acentuada, de uma forma muito mais crítica, mais nietzschiana, pelo menos essa era a tentativa do diretor. Se ele conseguiu, se era isso mesmo que o Nietzsche pensava, a gente vai começar a conversar agora. Interessante perceber alguns símbolos iniciais ali do curta-metragem
que são muito próximos do universo do Nietzsche e já começa a gente a ser introduzido no que o diretor quer. Por exemplo, uma das primeiras palavras que aparecem pichadas, não é pichadas, pintadas no muro, não sei se era uma creche, uma escola, mas é Salomé. E uma das primeiras palavras que o Lucas lê, Salomé. A gente sabe que a Ruth Salomé é uma pessoa importante na história do Nietzsche, inclusive eu falei sobre ela nesse vídeo aqui, que o Nietzsche se apaixonou, teve uma amizade muito grande e tal. Então ali já começa a introduzir a temática. Depois ele lê num post a palavra também Freud, né, que é de uma autoescola. Interessante nessa questão de autoescola, né, de se autoconduzir, de condução, e a palavra do Freud, e a palavra Freud aparecer ali. E aí, por último, mais um símbolo que é a pipa, né, sobre o voar, sobre as alturas. É interessante que essa pipa se solta. Eu não lembro agora se na verdade se ela foi cortada por outra, por um cerol, não sei. Mas ela se solta e ela vai parar no lixão. Isso é interessante porque essa questão de eu vou, eu tô livre, mas eu tô preso na mão de alguém. E aí eu me solto, né? Eu me solto. Então, na verdade, não é só sobre liberdade, não é só sobre voar. É também sobre se soltar e assumir os riscos desse se soltar. Por exemplo, no caso da pipa, ela vai aparecer lá no lixão. Todas as crianças vão correndo atrás, e aí ela aparece lá no lixão, e por causa das crianças ali, eles encontram a pipa, e outro encontra um tambor, começa a bater. Inclusive tem uma das melhores, uma das cenas mais inspiradas da direção, que é quando a trilha sonora ela acaba conversando com o próprio tambor de lata das crianças. Enfim, e o Lucas encontra o livro, como eu falei, assim falou Zaratustra, e ele não consegue ler o nome do Nietzsche, né? E aí ele leva para casa, a família tem dificuldade, o pai não consegue ler e fala que essa palavra é inglês. A mãe fala, não, isso é palavra em inglês. E aí ele pergunta para a mulher da padaria, ela também não consegue ler, e é um catador de papel que vai dizer para ele que aquilo se lê Nietzsche. E ele fala, nossa, tanta letra, né? É, E só fala Nietzsche. E é interessante as conexões que o catador vai fazendo. Não, ele é do Nordeste. E aí o Lucas vai falar, não, mas Nordeste? Ele também é do Nordeste? Não, Nordeste da Europa, ele é da Alemanha. Aí começa a apresentar o Nietzsche para ele. E vai dizer, olha, aqui tem... O Lucas pergunta, aqui tem... sobre o futebol da Alemanha, e aí o catador fala, bom, só no final, tem que ler para você saber, vai lendo até o final. Interessante que ele se interessa por esses motivos, pelo livro, e acho que é o catador também que fala para ele, olha, as palavras que você não entendeu, você pergunta. E aí é que fica interessante, porque uma das primeiras palavras que ali na história, né, não que significa que está no Zaratustra mesmo, que vai aparecer é a aurora. E aí começa uma questão de como que a linguagem ela pode levar a instigar, na verdade, a curiosidade, ela pode instigar o conhecimento de mundo, né? Por isso que quando eu respondi lá para minha amiga sobre esse filme, eu digo, olha, eu adoro, é sobre realmente conhecer um pouco mais sobre o Nietzsche, mas é muito mais sobre educação. É muito mais sobre o poder da educação, né? E nesse caso aqui, de uma certa educação formal, que até o Nietzsche não concordaria muito sobre essa maquinação, sobre essa formatação da escola formal. Porém, no final isso até vai ser quebrado. Mas aí também é outra coisa que eu vou dizer daqui a pouco, que vai ser quebrado por um lado que não é bem nietzschiano também. Por outro lado, ele vai seguindo ali. Então ele pergunta, né, o que é a Aurora para uma senhora. A senhora fala, a Aurora é uma vizinha minha. Aí ela vai perguntar para a Aurora mesmo, a vizinha, né, o que significava. E ela vai dizer, não, é a luz da manhã. E ele vai conhecendo o mundo até que ele chega na Assembleia de Deus, acho que me parece que essa é a denominação cristã que está ali, e vai perguntar para o pastor o que é santo, que aparece também, ou santificado, não sei, que aparece ali no texto do Zaratustra. E aí ele vai dizer que é separado do mundo. Então ele vai conectando as palavras, as pessoas, e aquele texto vai mexendo com ele. Porém, o mais interessante na história é que, assim como na filosofia do Nietzsche, na história do Lucas ali, o que causa a maior ruptura, né, é a constatação de que Deus está morto. Quando ele lê no Zaratustra, Deus está morto, ele pergunta para a mãe dele se realmente Deus estava morto, e aí pronto, é causada a confusão. A mãe leva para a igreja, fazem uma oração de exorcismo, né, nele, e aí ele vai
conversando com a mãe, citando ainda mais o Nietzsche, até que ele vai à escola, as notas melhoram por causa da leitura, pela dedicação, que ele leu o livro 3 vezes. E a professora também se preocupa porque ele começa a citar o Zaratustra assim, de forma muito contínua. E aí chega um momento que realmente ele vai se aproximando da reviravolta do final do curta, que é ele começa a liderar os colegas lá para uma espécie de revolução, ou pelo menos de abertura das mentes, para que eles sejam super-homens. Claro que também já expliquei aqui em outros vídeos do canal, essa tradução acaba do super-homem, né, que é o Übermensch, acaba por levar as pessoas a acreditar realmente, numa leitura mais ingênua, de que o super-homem é esse super-homem do super-herói e tudo mais. Então é exatamente isso que o Nietzsche está falando, também já expliquei isso nesse vídeo aqui. E vou explicar também em breve no vocabulário filosófico do Nietzsche aqui do canal. Porém, essa movimentação acaba por quebrar inicialmente a normalidade do colégio e também dos amigos do Lucas. Isso, de certa forma, coaduna com a própria filosofia do Nietzsche, que ela é realmente, essa costumo dizer eu, uma pedra na máquina, né? Ela incomoda, ela desestrutura, ela movimenta e ao mesmo tempo ela desinstala a ponto de libertar, né, as pessoas. A ponto dessa pipa que lá do começo do curta que estava presa na linha, ela se solte também. Outras interessantes conotações a gente pode trazer aqui, por exemplo, como uma cena em que ele está com a camisa do Brasil, dizendo que realmente é uma metáfora para nós brasileiros, ou para todo o povo brasileiro que precisa se libertar de alguma coisa, seja da religião, seja da própria política, justamente que está ali em Brasília, né? Seja pela educação. Existe um momento muito interessante também que o catador fala que parece que o Nietzsche é difícil como cão, alguma coisa assim, que tem essa visão realmente, né, do Nietzsche meio que endemoniado, no sentido de que ele desvia as pessoas de Deus, de que ele é o próprio anticristo, ou de que o anticristo significa desviar de Deus. E por ser, obviamente, uma obra de ficção, tem umas suspensões de descrença, por exemplo, como lá no final a mãe dele vai dizer que jogou o livro fora, no lixão novamente, e ela falou assim, mas eu fiz por amor, e ele vai dizer pra ela, não, tudo bem, tudo que se faz por amor se faz para além do bem e do mal, e a gente sabe que essa citação não tá no Zaratustra, ela tá no Para Além do Bem e do Mal. O que significa que ele deveria conhecer essa citação por outros meios, mas não tem outro jeito ali pela história, né? Ele tá só com o Zaratustra mesmo à mão. Outra coisa interessante é isso do livro ser achado no lixo, né? O quanto que o Nietzsche também, por muito tempo, né, depois ali do início do século XX, principalmente, ele foi jogado de escanteio, a filosofia dele não foi considerada e ela precisou ser resgatada. E ela foi resgatada justamente também por alguém, entre outros, né, o Heidegger tem a ver com isso também, mas principalmente pelo nazismo ali, de uma forma, eu já contei essa história também aqui no canal, nesse vídeo, acho que inclusive é no mesmo vídeo, que ela é resgatada através de uma má interpretação, inclusive do próprio conceito do super-homem. Bom, lá no final tem aquela reviravolta que vocês já viram, né? Que ele vai então encontrar o livro do Marx, e aí o Marx também vai começar a mexer com a cabeça dele e tal, e aí o filme acaba, mas daí fazendo essa ligação de revolução, que é mais marxista e que obviamente se desconecta e se desvincula do pensamento do Nietzsche. É claro que eu sei, o filme não foi feito para ser um estudo sobre a filosofia do Nietzsche ou para apresentação da filosofia do Nietzsche, mas é interessante o quanto que ela acaba sendo trazida para o mundo infantil ou para pessoas mais leigas como uma coisa um pouco mais macia, né? O Nietzsche assusta, ao mesmo tempo que ele atrai a muitos, ele também assusta a muitos. E como esse filme, ele na época, e né, fazendo agora 10 anos, ano que vem, e talvez ele chegue também de novo a mais pessoas com esse vídeo, se você compartilhar, ele também pode aproximar as pessoas do Nietzsche de conhecer o Assim Falou Zaratustra. Como eu já falei aqui no canal em outros vídeos, o Zaratustra eu não indico de começar a ler o Nietzsche por ele, mas ele pode muito bem ser, sim, descompromissadamente, uma obra de consulta, uma obra de leitura esparçada e pulando enquanto você vai estudando outros livros do Nietzsche, e depois você volta para ter um pouco mais de aprofundamento ou de compromisso com a leitura. Eu separei, inclusive, aqui as passagens que ele cita no
no curta, eu vou deixar aqui na descrição, né? Mas a maioria delas é aqui da primeira parte, tá? Inclusive a tradução é diferente lá, e inclusive ele faz algumas supressões, claro, para usar nos contextos. E também eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você já conhecia o curta, o que você sentiu quando você assistiu pela primeira vez, ou se você está conhecendo agora, o que você achou. Se tem mais alguma coisa que você queria comentar ou perguntar sobre ele, deixa aqui também nos comentários para a gente continuar conversando. E se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e tá pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um Filosofriend. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se/filosofares e lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com um valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Bom, por hoje é só. A gente está retomando então aqui a nossa vida normal no canal. A gente se vê em breve, na próxima quarta-feira. Um abraço para todos vocês, até mais e tchau!